Graças a paz, igreja, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Queridos, como é bom estarmos diante do Senhor e poder meditar na sua palavra. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. Segunda Crônicas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga assim, espere por mim. Vou esperar. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e observasse a lei e os seus mandamentos. E também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. E disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, porque portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos o repouso de todos os lados. E edificaram, pois, e prosperaram. E tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que trazia escudos e atirava com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra ele, e um exército de 1 milhão, e com 300 carros, e chegou a Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenara a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força, ajuda-nos, pois o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes, que já não havia neles resistência algum, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grandes despojos. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos por um instante e permaneça com sua Bíblia aberta. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Esta palavra que é poderosa, esta palavra que traz vida, esta palavra que traz transformação. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, nessa manhã, Jesus, fala conosco de uma maneira poderosa.
Senhor, traz discernimento e iluminação do Teu Espírito para que possamos, ó Pai, receber de Ti, ó Deus, o alimento que vem do céu, para fortalecer as nossas vidas e nos ensinar a caminhar em obediência e graça. Senhor, nesta hora, Pai, remova deste ambiente toda dispersão, todo espírito, Pai, roubador da palavra, toda ação maligna, Pai, que tenta contra os corações. Senhor, ó Deus, vem sobre cada vida nesta hora, falando de uma maneira individual. Usa, Senhor, o pregador nesta manhã, para que a mensagem seja transmitida não segundo a vontade humana, mas segundo a Tua vontade, que é soberana, que é perfeita, que é agradável e que alimenta os nossos corações. Tenha liberdade neste lugar, Espírito Santo de Deus, pois nós clamamos a Ti, pois só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é digno de toda exaltação, de todo louvor e toda glória. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Amados, como é bom, né, meditarmos nas Escrituras, na palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor tem falado comigo já há alguns dias. Para aqueles que fazem, né, diariamente o seu devocional, né, aqui nós utilizamos um devocional que chama Presente Diário. E no dia 25, né, foi trago uma mensagem deste texto, qual que eu estou compartilhando com os irmãos. E sabe, queridos, desde o momento que eu li esse texto, ele tem falado poderosamente ao meu coração, e eu tenho certeza que ele falará ao seu também. Muitas pessoas não entendem, né, quem foi Asa, e às vezes pode dizer, pastor, quem foi este homem? É importante que eu e você compreendamos a história e compreendamos um pouco do contexto daquilo que está acontecendo aqui. E você vai passar a entender então a profundidade daquilo que Deus estava operando nesta época na nação de Israel. Asa foi o terceiro rei de Judá. E é importante nós sabermos que houve uma divisão, em um certo tempo houve uma divisão no reino de Israel. Quando nós olhamos para a história, a Bíblia tem lá os livros de Juízes. Foi uma época onde Deus levantava juízes, homens e mulheres de Deus, que foram instrumentos do Senhor para julgar a terra. Logo após, o povo pediu um rei, porque as nações à sua volta tinham um rei. Então foi levantado Saul, o primeiro rei de Israel. Mas como nós conhecemos um pouco da história, nós sabemos que Saul foi deposto, e logo depois dele, quem reinou em seu lugar? Cadê os biblistas aí? Quem que reinou no lugar de Saul, queridos? Davi. O maior de todos os reis, um homem que conquistou grandes coisas, muito conhecido. Mas depois de Davi veio alguns reis, e vem Salomão, seu filho, que assume agora o trono e passa a ser um grande rei. Salomão é conhecido como um rei muito sábio, alguém que pediu uma sabedoria poderosa de Deus, que recebeu as instruções do Senhor. Mas nós bem sabemos que Salomão, no final da sua vida, fez muita coisa que desagradava ao Senhor. Entre elas, Salomão fez alguns casamentos políticos. E diante desses casamentos políticos, Salomão permitiu que a idolatria e aquilo que o Senhor abominava entrasse na nação de Israel. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é necessário que você compreenda que aquilo que nós aceitamos em uma geração, na próxima geração passa a ser uma verdade. E a Bíblia vai dizer então que logo depois de Salomão, por conta dessa desobediência, o reino vai ser dividido entre um dos seus grandes, que era Jeroboão, e o seu filho, Roboão, o qual reinou. E aí divide-se o reino do norte, as 10 tribos, né, que fica no reino do norte, passa a ser reinada por Jeroboão, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam sendo reinadas por Roboão, filho de Salomão. E Roboão fez aquilo que desagradava ao Senhor. Ele permaneceu nos mesmos passos do final da vida de Salomão. Ele permaneceu permitindo que a idolatria permanecesse naquele lugar. Ele continuou permitindo ou suportando aquilo que desagradava ao Senhor. Então, depois de Roboão, quando ele morre, então agora Abias, que era o próximo rei, ele assume o trono. E a Bíblia vai dizer que este homem também fez o que desagradava ao Senhor. E por conta disso, ele apenas reinou por 3 anos.
E logo depois da sua passagem nesse reinado, o Senhor então agora levanta um homem chamado Asa, do qual nós estamos falando aqui agora. Esse é o terceiro rei de Judá, um homem que reinou em um tempo de paz. Mas por que ele reinou em um tempo de paz? A Bíblia é clara ao dizer que este homem fez aquilo que agradava, aquilo que era reto, aquilo que era bom diante do Senhor. Quando nós olhamos para 1 Reis capítulo 15, para quem não sabe, tanto 1 e 2 Reis, quanto 1 e 2 Crônicas são contemporâneos, são textos que falam a respeito dos reis de Israel, da história de Israel. E tudo isso que eu estou falando aqui está registrado nas crônicas, para que eu e você tivesse acesso. E não é por algum motivo, querido. O Senhor não está disposto a escrever uma história como essa para ficar registrada para as posteridades, simplesmente para a gente ler e achar maravilhoso, não. O Senhor quer que nós venhamos meditar na profundidade das Escrituras Sagradas. E nessa manhã o Senhor quer falar conosco acerca disso. E o que eu acho interessante é que Asa, ele promove uma grande reforma. Ele promove uma transformação na nação de Israel. E nessa manhã eu titulei essa mensagem como o segredo para a vitória. O segredo da vitória. Por que esse título, querido? Porque Asa tem muito para ensinar para mim e para você. Quem quer ser vitorioso aí? Dá uma glória a Deus. Tem uns aí que não quer não, irmão. Amém? Quinta-feira nós vamos começar mais uma campanha aqui, amados. Posicionados sobre a rocha. E nós precisamos nos posicionar acerca do que nós queremos para a nossa vida. E quando nós olhamos para a história de Asa, nós vemos um homem que se posicionou diante das circunstâncias e diante daquilo que estava sobre ele. Uma das coisas que me chama a atenção na história de Asa é que, como eu disse, Asa era era bisneto de Salomão. Ele vem da linhagem de Salomão. Mas existia uma rainha naquele tempo que estava junto com ele no reinado, que era colocada ali como alguém importante, que era Maaca. Olha que nome bonito. Maaca era filha de Absalão. E essa mulher tinha um grande poder dentro do reino. Mas a Bíblia vai dizer que por conta de um ídolo obsceno que ela levantou a Aserá, uma das deusas que era adorada naquele tempo, que foi permitido que entrasse em Judá, a deusa da fertilidade, uma deusa que era adorada através de orgias, através da prostituição, não da prostituição como nós a conhecemos hoje, mas da prostituição cultual, onde as relações sexuais que eram feitas naquele lugar era em adoração àquela deusa. E acontecia toda sorte de coisas completamente deturpadas. E a Bíblia vai dizer então que Asa toma uma decisão e depõe essa mulher. Ele tira ela do cargo de rainha por conta dessa obscenidade. Amados, é muito forte aquilo que este homem decidiu no seu coração em enfrentar para que pudesse alcançar a vitória tão esperada. Nessa manhã o Senhor quer levar eu e você à reflexão do que nós estamos dispostos a fazer para que vejamos a vitória chegar na nossa vida. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã dizendo: pastor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. E o que você está disposto a fazer em obediência ao Senhor para que a vitória chegue? Senhor, eu preciso do meu casamento transformado. E o que você está disposto a fazer para que a vitória chegue? Eu preciso dos meus filhos transformados. E o que você está disposto a fazer para que a vitória chegue? Eu preciso, pastor, de algo transformador, porque o tempo que nós estamos vivendo na nação brasileira, a forma como o governo tem gerido as coisas, isso tem me afetado de uma maneira ou de outra. E eu te pergunto, o que você está disposto a fazer
para que todo este cenário no Brasil mude? O que nós, como igreja, estamos dispostos a fazer para que o cenário em todas as esferas mude? Foi isso que o Asa fez. Nós precisamos, amados, tomar uma posição diante do Senhor. E a primeira posição e o primeiro segredo aqui, o caminho que vai nos levar à vitória, é que a reforma, ela vai trazer paz ao nosso coração. E fazer uma reforma, querido, não é fácil. Quem aqui já fez uma reforma morando dentro da casa? Levanta a mão aí. Eita glória. É fácil, querido? Pastor, dá vontade de surtar. A hora que o pedreiro liga a maquita, irmão, dá vontade de você sair correndo, não é não? Porque aquele negócio espalha pó aonde você menos espera. Depois da reforma, você passa meses limpando e achando o pó da maquita. Sim ou não? Olha eu fazer propaganda aqui para a ferramenta, né? Não pode, né? Mas é verdade. Reformar dá trabalho. Reformar vai gerar muitos transtornos. Mas depois que acaba a reforma, é bom ou não é? É bom. A hora que você olha assim e fala, nossa, agora esse quarto ficou do jeito que eu esperava. Nossa, agora a minha casa está bem adornada. Não é verdade? Mas eu não estou falando de uma reforma física. Quando nós olhamos para Asa, ele fez uma reforma religiosa. A Bíblia diz que ele derrubou os postes ídolos, ele destruiu os ídolos que havia naquela nação. Asa fez algo, amados, que muita gente não tem coragem de fazer. Sério, pastor, sério. Porque existem ídolos dentro de nós, que às vezes nós não queremos derrubar eles. A gente não consegue derrubar eles. Porque o que vão pensar de mim a hora que eu disser que eu sou crente? O que a sociedade vai pensar de mim quando eu passar a não seguir as minhas próprias vontades, mas seguir a vontade de Deus? Existem altares que foram levantados no nosso coração que precisam ser derrubados. Os altares do materialismo, os altares do prazer, os altares do ego, altares que estão sendo levantados, os altares da independência, porque eu posso, e é o que tem sido pregado pelos coaches por aí. Você pode, você consegue, você é o maior. Não é isso que eu aprendo com o rei de Israel. Não é isso que eu aprendo com alguém que foi aquele que fez o que era reto diante do Senhor. E nessa manhã o Senhor quer chamar a minha e a sua atenção. Ei, se existe algum altar aí que precisa ser derrubado, querido, é hoje o dia. É hoje o dia que o Senhor fez para que eu e você possamos derrubar os altares, os ídolos que nós levantamos. Tem muita gente que diz, pastor, eu já não tenho mais nenhum ídolo lá em casa, de imagem de escultura, segundo a tradição, a cultura, né? Seja do catolicismo ou de qualquer outra religião. Não, eu não tenho mais nenhum ídolo lá. Mas muitas vezes essas pessoas têm levantado o ídolo de si mesmo. As pessoas têm cultuado a si mesmo. As pessoas têm pensado só em si mesmos. Quantas pessoas, amados, que tiram o ídolo, mas colocam o filho no lugar? Filho é bênção, irmão. Muita bênção. Mas eles são flechas para ser lançadas. Tem muitas pessoas, amados, que estão colocando no lugar de Deus ídolos desse mundo. A minha profissão, a minha vontade, a minha isso, a minha aquilo, o meu carro, a minha casa. Tudo isso é importante e nós podemos sim alcançar. Mas nós precisamos tomar uma decisão a partir de hoje. A palavra do Senhor
O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua. Então, se a palavra do Senhor é lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. E hoje eu estou falando sobre o caminho da vitória. E para o caminho da vitória você precisa de lâmpada, querido. Para o caminho da vitória você precisa de palavra. E a palavra vem ao nosso coração para limpar. Quem sabe hoje você chegou aqui não sabendo de todas essas reformas que você precisa fazer dentro de si. Mas a partir de hoje o Senhor traz luz sobre a sua vida. Essa é a minha oração, para que o Senhor ilumine o seu coração, assim como Ele iluminou o meu, e trouxe para mim visão aberta daquilo que Ele precisa reformar dentro de mim. E que você possa sair daqui nesta manhã com esta decisão. As nossas escolhas, elas governarão as nossas vidas. Asa, ele escolheu que Deus precisava fazer parte do seu governo. Olha o que o texto diz aí. A partir do versículo de número 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor Deus, porque ele tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor. Amados, eu quero te chamar a atenção para isso. Asa não pediu para que o povo buscasse ao Senhor. Asa deu uma ordem de um rei. Aquele homem simplesmente disse: a partir de hoje, vocês, nação de Judá, precisam buscar ao Senhor. Será que nós vamos ter que chegar a esse ponto? Sabe, nós estamos lendo um livro que fala sobre avivamento, que fala sobre a importância de caçarmos Deus. E uma das partes desse livro, o autor diz que cada cadeira vazia é uma alma a menos que nós estamos alcançando no céu. Deixa eu te dizer algo, amados. As cadeiras desta ou de qualquer igreja não foram feitas para ser cheio de pessoas. Foram feitas para ser cheio de almas que querem morar no céu. Nós precisamos entender isso. O que Asa fez aqui foi a compreensão disso. Ei, a nação está passando por um momento completamente conturbado. E para que nós possamos viver algo novo, nós precisamos fazer algo novo para Deus. E então ele manda que Judá buscasse a Deus dos seus pais e observasse a lei e os mandamentos. Como eu disse, querido, não foi um pedido, mas foi uma ordem dada. E o texto vai dizer que ele também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Quem sabe nós estamos passando, por este cenário no Brasil, estamos passando por tantos problemas no mundo inteiro, Durante essa semana houve terremotos aí, que destruíram milhares de pessoas. Quantas aflições alcançam as nossas vidas todos os dias. E quantas vezes nós dizemos: Senhor, eu queria somente a paz. Então começa a reforma, querido. Quantos querem paz? Comece a reforma. Comecemos a reforma. Comecemos a transformar as nossas vidas, a mudar os nossos hábitos, a olhar para o Senhor. É isso que o Senhor fala ao nosso coração. E quando nós continuamos aqui no texto, versículo 6, o texto vai dizer que então ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor
lhe dera repouso. A terra estava quieta por quê? Porque o Senhor deu repouso. A paz que eu e você precisamos, ela só pode vir de Deus. Mas algo me chama a atenção aqui, amados. O texto diz que então Asa toma uma decisão e diz, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e Ele nos deu repouso de todos os lados. E edificaram, pois, e prosperaram. O segundo ponto que eu aprendo com este homem é que a melhor estratégia para as nossas vidas é estar no centro da vontade de Deus. A melhor estratégia da nossa vida é sempre confiar no Senhor. Sabe, Asa, ele mandou construir muros em volta das cidades. Naquele tempo era a maneira de proteção. Então ele manda construir fortalezas em volta da cidade. Ele coloca naquelas fortalezas homens de guerra para proteger aquela cidade. Querido, nós precisamos entender algo. Se a nossa vida está tudo bem, continue buscando ao Senhor, continue se fortalecendo, continue se revestindo, porque quando a guerra chegar, você vai estar pronto. Mas nada disso pode impedir você de confiar 100% no Senhor. E quantas pessoas hoje em dia confiam nos seus próprios recursos? Quantas pessoas hoje em dia confiam nas suas habilidades? Quando olho para este texto, eu vejo como Asa confiou totalmente no Altíssimo. Ainda que ele agiu fortalecendo militarmente, ali a nação, mesmo assim, ele confiava plenamente que só o Senhor é quem guardava Judá. Nós precisamos crer nisso. A palavra do Senhor diz que Asa tinha um exército de 580 mil soldados. O texto vai dizer que parte desses soldados trazia pavês e lança. Para quem não sabe, e até existe um salmo que diz que o Senhor é o nosso escudo e pavês. O pavês é aquele escudo que protege todo o corpo. Então os soldados eram soldados de frente de batalha, mas também havia soldados que estavam com escudos menores e eles atiravam flechas. Isso mostra, amados, que nós precisamos nos preparar para as batalhas de todos os lados. E quando nós olhamos para Asa, nós vemos que este homem aqui se preparou para a batalha. E quando a batalha chegou, no versículo 9, o texto diz: e Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1.300.000 carros de guerra. Querido, ter 580 mil homens ao seu serviço é bom, mas quando você vê um exército de 1 milhão, aí dá ruim. Quando ele olha para aquele grande exército, alguns poderiam ter entrado em desespero. E agora, o que nós vamos fazer? E quem sabe você entrou aqui dessa forma: pastor, eu estou cercado. Nessa manhã eu não sei mais para onde ir. Tudo aquilo que eu podia tentar fazer para resolver o meu problema, eu já fiz. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Coloque a sua confiança em Deus e Ele te dará a vitória. Coloque a sua confiança em Deus e Ele te dará a vitória. Sabe, amados, era um grande exército. Mas ainda que esse exército era numeroso, e quando o texto diz aqui que era 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra,
é porque além de ser numeroso, era um exército que tinha um poder de fogo muito grande. Então não era um exército qualquer. Mas eu fico imaginando, amados, Asa olhando para aquele exército e dizendo, vamos contra ele. Olha o que o texto diz, então Asa saiu contra ele. Ele não ficou parado com medo, nossa, e agora o que será de nós? Querido, aquele que reformou está em paz. Aquele o qual colocou a sua confiança em Deus está em paz. E é por isso que ele dá ordem aos seus soldados, dizendo, agora vamos à batalha. Sabe, amados, a batalha nas nossas vidas, um dia ela vai chegar. E a minha e a sua confiança em Deus precisa ser obrigatória. Quando nós olhamos para este texto e olhamos para aquilo que Asa fez, nós vemos exatamente isso acontecer. E no versículo 11, olha o que o texto diz. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, nada para ti é ajudar, quer poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele não disse, nossa, quão grande é o nosso exército, nós vamos vencer. Não, ele diz, nós confiamos em ti. Quer que eles possam ser até 2 milhões, 3 milhões, que venham mais. Mas nós vamos vencer, porque a nossa confiança está no Senhor. E com quem que Asa aprendeu isso? Será que você lembra de alguma história? Quem eu disse que era bisavô dele? Salomão. E quem era o pai de Salomão? E o que Davi fez quando derrubou o gigante? Você vem contra mim, com lança e com escudo. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Asa está fazendo? Em outras palavras, é isso. Ele está dizendo, você pode vir contra mim com uns 1 milhão de soldados. Eu vou contra ti, na confiança do Deus de Israel, o Deus que derruba gigante, o Deus que vence as batalhas. Ele está nessa batalha, Ele me dará a vitória no nome do Senhor. E nesta manhã, o Senhor quer trazer para nós esta realidade, amados. A nossa vitória sempre virá do Senhor. A minha e a sua vitória sempre virá do Senhor. E eu fico maravilhado com a profundidade das Escrituras. Porque o texto vai dizer no versículo 12: E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. Você pode dar um glória a Deus por isso? E sabe o que mais me chama a atenção aqui, amados? E quando eu digo que a vitória sempre virá do Senhor, é porque o versículo aqui não é tão claro, mas nos dá duas visões muito interessantes. O texto diz que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E há pelo menos duas interpretações dentro da exegese neste texto. De que o próprio Deus veio e destruiu aquele exército. Dando ordem a anjos, como ele deu outrora, a destruir exércitos inteiros. E a outra interpretação é de que o Senhor, através daqueles 580 mil soldados, fez com que um exército de 1 milhão caísse. Deixa eu liberar uma palavra para você aqui nessa manhã. Não importa se é através daquilo que Deus está colocando sobre você, ou se Ele mesmo vai resolver. O importante é que você creia e confie, pois a vitória chegará na sua vida.
É isso que ele nos ensina. Não importa se foi através do exército ou se foi o próprio Deus que deu ordem aos seus anjos para destruir, para dizimar este grande e numeroso exército. A resposta está aqui, querido. Asa confiou em Deus e isso lhe garantiu a vitória. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos estar disposto a reformar a nossa vida. Nós precisamos compreender, amados, que não há nada que eu ou você possa fazer, humanamente falando, em algumas circunstâncias. Então confie em Deus. Essa é a melhor estratégia de guerra. Confie em Deus. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar neste momento. Feche os seus olhos nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Se neste momento você está se lembrando aí de alguma batalha, pastor, isso tem sido difícil para mim. Existem situações na minha família, na minha casa, no meu trabalho, que eu já não sei mais o que fazer. Existem problemas que parecem insolúveis. Quantas vezes a vontade de desistir vem. Mas nessa manhã Jesus está aqui. E Ele quer mudar a sua história. O Deus que garante vitórias está aqui nessa manhã. Não uma vitória momentânea, mas uma vitória permanente. Ele está aqui nessa manhã. E Ele quer transformar o seu coração. Ele quer mudar toda a estrutura da sua vida. Permita nessa manhã que o Senhor opere no seu coração. Fale com Deus neste momento. Fale para o Senhor qual tem sido a sua luta. Fale para o Senhor qual tem sido a sua guerra. E permita que Ele venha com a cura. Permita que Ele venha com o milagre. Permita que Ele venha a transformação. Oh, papai, nós estamos aqui nesta manhã, Jesus. E quantas vezes, Pai, nós somos colocados diante de situações, quantas vezes somos colocados diante de problemas, que às vezes, Pai, acreditamos que não terá solução. Quantas vezes, Pai, nós temos escutado a voz do inimigo que brada. Quantas vezes olhamos para o exército inimigo e dizemos, ele é muito numeroso, é muito grande. Mas nessa manhã, Jesus, vem desbaratando, ó Pai, toda a fortaleza do maligno. Senhor, nesta manhã, vem quebrando os altares, vem derrubando todos os ídolos, ó Pai, contrários à Tua vontade. Senhor, que caia por terra, Pai, tudo aquilo que foi ensinado de geração em geração. Que o tradicionalismo religioso caia por terra, Pai. Que o Senhor venha com poder e graça sobre cada vida, sobre cada coração. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos ver o nosso Deus vencedor nas batalhas, operando em cada coração e em cada vida. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Vem curando enfermidades aqui nesta hora, Senhor. Vem, Senhor, operando, Pai, libertação. Vem operando, ó Pai, a manifestação da Tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando cada vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura
a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Declare isso. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Declare Sem isso. demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Sabe, queridos, aplauda o Senhor bem forte. Ele merece toda a honra, todo louvor, toda a glória. Mas como eu disse, para que o Senhor realize uma obra na tua vida, é necessário tomar uma decisão. É necessário que você faça uma escolha, assim como Asa escolheu. Gerações estavam servindo a outros deuses. Gerações estavam colocando a sua confiança em deuses pagãos que não respondiam. Gerações estavam vivendo debaixo de guerras, guerras e mais guerras, e em todas elas eles estavam perdendo. Mas nesta manhã você tem uma escolha de, a partir de hoje, ser um vencedor. De, a partir de hoje, ser alguém na sua família que será a boca do Senhor. E eu quero fazer um apelo aqui para aqueles que ainda não confessaram as palavras de vida. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão. Jesus te trouxe aqui hoje para que você possa tomar essa decisão de ter, de uma vez por todas, a sua vida transformada. Se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e quer que Ele te receba como filho, eu queria que você levantasse sua mão no seu lugar, e eu quero orar com você. Há alguém aqui nesta manhã? Glória a Deus. Mais alguém, querido? Aleluia, aleluia. Mais alguém? Levante a sua mão, não fique acanhado. Pastor, como será a minha vida daqui para frente? Confia no Senhor, e grandes coisas o Senhor virá sobre a tua vida. Obedeça a voz do Altíssimo, amados. Esse rei não se importou com aquilo que a nação ia dizer. Você tem noção do que ele fez? Gerações estavam adorando a uma deusa da fertilidade. Gerações estavam olhando para a prostituição, para toda aquela circunstância em Judá e vendo isso como algo normal. Mas este homem tomou uma decisão e disse: eu quero obedecer ao Senhor. E assim como Davi derrubou aquele gigante, este homem também venceu um exército de 1 milhão. E esta manhã foi reservada para você. Por isso tome essa decisão. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão bem alta, eu quero ver você. Lá atrás, uma pessoa. Glória a Deus aqui. Outro rapaz. Mais alguém? Lá atrás outro. Glória a Deus. Aleluia!
Faz festa, igreja, porque tem festa no céu. Oh! Mas alguém, querido, rompa essa barreira, amado. Rompa a barreira do tradicionalismo. Rompa as barreiras que te seguram. O Senhor está aqui. Ele está aqui. O Deus que te dá vitória, o Deus que te dá salvação, o Deus que te dá vida eterna está aqui. Queria pedir que alguém trouxesse esses irmãos aqui, nós queremos orar com eles. Ainda dá tempo, sai dessa cadeira e corre aqui agora. Ainda dá tempo, querido. Ainda dá tempo. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia. Quem sabe você está distanciado dos caminhos do Senhor. Pastor, eu já fui crente, eu já entreguei meu caminho a Deus, mas por conta de circunstâncias da minha vida eu me afastei e hoje eu tenho vergonha. Deixa eu te dizer algo, foi Satanás que colocou essa vergonha no seu coração. Foi Satanás que está mentindo para você dia após dia, dizendo você não é digno, você não é digna. Mas eu tenho uma palavra liberada nessa manhã para você. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus que perdoa pecados, está aqui para te dizer: filho meu, venha. Toma essa decisão nessa manhã, querido. Toma essa decisão nessa manhã. Se você é alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui rapidamente. Aleluia. Eu não vou insistir, querido. Mas deixa eu te dizer algo. Algo que o Senhor colocou no meu coração. As nossas escolhas vai conduzir a nossa vida eterna. As nossas escolhas vai conduzir a nossa vida eterna. Ontem eu estava em um velório de uma parente. E a Bíblia diz que melhor é ir a uma casa de luto do que uma festa. Porque ali os vivos veem o fim de todas as coisas. E muitas pessoas acreditam que o fim é ali. O fim para o corpo pode ser ali. Mas existe uma vida eterna com o Senhor. E a pergunta é: onde você vai passar a eternidade?